Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador.
coisa boa podermos estar na casa do Pai, que coisa boa nós podermos ouvir essa canção que tanto traz uma emoção para cada um de nós. Quando nós ouvimos que breve Jesus voltará, depois de ter morrido, depois de ter ressuscitado, depois de estar trabalhando para o meu e o seu resgate, Ele voltará. E Ele está trabalhando para que isso possa acontecer, para o meu e para o seu resgate. Ontem ainda nós ouvimos a respeito disso, por intermédio do nosso pastor Ronaldo. E é muito, muito bom nós podemos ter essa incrível esperança de que breve o nosso Jesus vai voltar. E durante toda essa semana, nós temos ouvido sobre este assunto, nós estamos trazendo esta fala, relembrando a morte e a ressurreição do nosso Jesus, para que nós possamos também estarmos nos preparando para este bom e incrível momento. Eu quero estar convidando neste momento Simone para estar falando com o nosso Deus através de uma oração. Vamos todos participar deste momento. Neste momento, nós teremos a oportunidade de render a Deus os nossos louvores e colocar as nossas petições, as nossas necessidades também diante da face dele, do trono dele. E ele é um fiel intercessor. Ele é um fiel ajudador, auxiliador, né? E o Espírito de Deus está conosco. E é por isso que nós podemos, através da oração, chegarmos ao trono do Pai. Vamos nos ajoelhar para orarmos? Nosso querido Jesus, que habitas nos céus, nós te agradecemos muito, Senhor, porque nós sabemos que não somos merecedores de nada. Aliás, Senhor, aquilo que nós merecemos, isso o Senhor não nos dá, que é a morte eterna. Mas através do teu sangue derramado na cruz, nós somos salvos, Senhor. E por isso nós te rendemos glória, te rendemos louvor. Nós te exaltamos, Senhor, porque tu és digno do nosso louvor. Nós te agradecemos, Senhor, pela dádiva maravilhosa da tua graça. Nós te agradecemos porque, por esta graça, nós somos justificados e considerados co-herdeiros contigo, Senhor. Nós te rogamos, Senhor, mais uma vez, que apesar de nós sermos justificados, nós continuamos pecando, Senhor. Por isso, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Faça, Senhor, que elas não possam fazer divisão entre nós e ti. Que nós possamos, Senhor, render a nossa vida, os nossos planos, todos os nossos propósitos a Cristo. Que nós possamos render todos os nossos desejos à vontade do nosso Senhor Jesus. Para que Ele transforme, Senhor, o nosso coração segundo a sua vontade e segundo o seu caráter, Senhor. Abençoa cada um que está aqui presente. Abençoa as pessoas que também não puderam vir, Senhor. Que elas possam receber de Ti a bênção através do Espírito Santo, porque eu sei, Senhor, nós sabemos que Tu nunca negas o teu carinho, a Tua bênção e a Tua proteção a ninguém que te pedir. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, a confiarmos a nossa vida nas Tuas mãos, porque Tu és digno, Senhor, de confiança, Tu és fiel e Tu nunca nos abandonas. Obrigada, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui. E esteja com o pastor Ronaldo, Senhor, unja o Senhor com teu Santo Espírito para que o que for dito aqui, Senhor, seja através do teu Santo Espírito a verdade que nós precisamos ouvir. Tudo isso te rogamos no teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Porque Ele vive. Vamos responder através da canção. Esta noite, eu espero que você possa cantar com todo o seu coração, com toda a sua vontade. Porque Ele vive. Vamos saber.
enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Cante conosco, igreja. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que em minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando Só igreja. enfim Força aí, pessoal. Muito bom. Muito bom, igreja. Cante conosco. não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém. Ele vive. Essa é a notícia mais maravilhosa, né? Depois de ele voltará, né? Ele vive. E é porque ele vive que nós temos a esperança de que nós somos salvos através da sua graça. Neste momento nós iremos cantar a respeito do quanto ele teve que pagar, né? O que ele pagou para que nós pudéssemos ser salvos, né? E nós vamos, olhando para a cruz, entender o amor de Cristo, né? Através de doar a si mesmo até a morte e morte de cruz. Nos
nos colocar em pé para cantarmos Ao Olhar para a Cruz? Gostaria que a igreja cantasse bem forte como cantou esse último aí, tá bem? Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Amém. Fechamos os olhos. Bom Pai, te louvamos por este bom momento, Senhor, de podermos estar na tua casa de oração e de podermos sentir, ó Deus eterno, tudo aquilo que fizestes por nós, morrendo numa cruz para que nós pudéssemos ter vida. Nós te somos eternamente agradecidos por isso, Pai. E te pedimos, ó Deus eterno,
Ajuda-nos a viver em conformidade com o Teu querer e vontade. Ajuda-nos a nos prepararmos para a vinda do Teu Filho amado Jesus. Fica conosco, Pai querido. Enquanto isto não acontece, permaneça conosco nesta noite. Fale conosco através do pastor, que a Tua graça, que o Teu amor esteja em nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom estarmos juntos nesta noite de quinta-feira, já chegando para os dias finais da nossa semana. Temos ainda o culto amanhã à noite e no sábado pela manhã também, né? Inclusive com a celebração da Ceia do Senhor, como tem sido anunciado já desde o sábado passado. Hoje é véspera de feriado também, por certo, alguns estão saindo para tirar alguns dias de descanso, mas é bom podermos estar aqui para continuarmos a louvar o nome do Senhor. Nós começamos então uma série de temas na terça-feira à noite, 4 temas na verdade, hoje é o terceiro dessa pequena série, dentro da semana. Amanhã nós vamos terminar essa pequena série e faremos o sermão de encerramento no sábado. E nesta pequena série de 4 temas, eu estou procurando destacar quais foram os resultados da morte de Cristo Jesus para cada um de nós. De um modo geral, como eu já falei, nós dizemos, bom, Jesus nos salvou, Jesus perdoou os nossos pecados, nós temos a certeza da salvação pela graça de Cristo, e está tudo certo. Mas a Bíblia usa algumas palavras ou algumas expressões para destacar ou enfatizar aspectos desta verdade tão importante, que nós precisamos não apenas compreender teoricamente, mas experimentar, viver na prática. Na terça-feira à noite nós meditamos na palavra propiciação. Jesus é a nossa propiciação. Ontem nós meditamos na palavra redenção. Jesus é o nosso redentor. A palavra propiciação, ela vem de um contexto religioso, um contexto de templos, onde os adoradores, e eu não estou falando aqui de adoradores do cristianismo, eu estou falando especialmente de adoradores de cultos pagãos, eles iam até aqueles templos com o esforço ou a intenção de agradar a uma divindade, agradar o seu Deus. E eles se esforçavam ao máximo para acalmar, apaziguar, pacificar, tornar-se aceitos por aquela divindade. Jesus fez tudo isso em nosso lugar, não porque Deus precisasse ser pacificado, porque está virado contra nós, mas por causa da ira de Deus contra o pecado, não contra o pecador. A palavra redenção, como nós vimos ontem à noite, vem do contexto do mercado de escravos, ou da experiência da escravidão. Quando alguém paga o preço para libertar o escravo. Nós estamos em escravidão, em relação a muitas coisas, nós vimos na noite passada, né? Estávamos escravos de muitas coisas, de muitas situações, e Jesus pagou o preço da nossa redenção. Hoje nós vamos a uma terceira palavra, e esta palavra encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, e nós vamos ler o verso 10. E essa noite nós vamos ler, além desta passagem, mais umas 2 ou 3 passagens para reforçar o tema desta noite. Romanos capítulo 5, verso 10. A palavra do Senhor diz aqui o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A ilustração que nós vamos usar nesta noite, ela é mencionada 2 vezes neste verso, a reconciliação. A reconciliação é destas ilustrações ou figuras ou expressões bíblicas a mais próxima. Porque a propiciação lembra o adorador e a sua divindade, o seu Deus pagão, Deus que não existe, logicamente. A redenção lembra o relacionamento do escravo com o seu senhor. Mas a redenção não, ela vem do contexto da família, do lar ou dos amigos.
Então, havia um relacionamento, pai e filho, marido e esposa, mãe e filha, um amigo com outro amigo, uma amiga com outra amiga. Havia um relacionamento prévio, mas por alguma razão, aquele relacionamento foi rompido, ou está estremecido. Uma discussão, uma briga, um momento de tristeza ali, de mágoa, de ressentimento, um para um lado, outro para o outro, e aí acontece a reconciliação, que é a restauração deste relacionamento. Então é por isso que eu disse que esta é a imagem mais íntima, mais próxima, porque ela vem do ambiente da família, e também pode ser aplicada ao ambiente de amigos, né, dentro da igreja, por exemplo, onde existe uma amizade entre vizinhos, né? Mas vamos pensar no contexto da família, no contexto do lar. Então, reconciliar é justamente restaurar um relacionamento que já existia e por alguma razão foi rompido. E Jesus, então, nos reconciliou com Deus. Bom, quando nós pensamos na reconciliação, alguns aspectos eu quero destacar nesta noite. O primeiro, a primeira área, o primeiro tipo de relacionamento que foi restaurado é no plano vertical. Ou seja, o relacionamento do ser humano com Deus. Notem que esse relacionamento prévio já existia. Quando Deus criou Adão e Eva, os nossos primeiros pais, e Adão era o representante de toda a humanidade, Deus era o pai, Adão o filho, ele foi criado por Deus. O pecado criou um rompimento neste relacionamento, uma separação. E note que essa separação não foi iniciativa de Deus. Foi o ser humano que escolheu afastar-se de Deus por causa do pecado. E aí Deus agora então toma a iniciativa de restaurar o ser humano consigo mesmo. Nós podemos agora novamente chamar a Deus de nosso Pai. E é por isso que Jesus nos ensinou, Pai nosso que está no céu. Vejam, quando este relacionamento foi rompido, não havia mais esta relação de pai e filho. O pecado rompeu esta relação. Quando Jesus veio a esta terra, Ele restaurou novamente este relacionamento e por isso, novamente, nós podemos chamar a Deus de nosso Pai. Então, esta é a primeira área, o primeiro aspecto, o primeiro tipo de relação que é restaurada, o relacionamento do ser humano com Deus. E volto a destacar esse ponto que é importante, a inimizade, a separação, o distanciamento não foi de Deus para conosco, mas foi de cada um de nós para com Deus. Existe uma segunda área, o segundo tipo de relacionamento que é restaurado também por Cristo Jesus e agora no plano horizontal. Nós vamos ler daqui a pouco, eu vou apenas citar por enquanto, Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo trabalha bastante este aspecto quando ele se refere aos judeus e aos gentios. E ele diz que Jesus restaurou ambos e fez agora uma nova humanidade. Ele derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Bom, os judeus, vocês sabem quem eram, né? Os gentios era todo o resto, digamos assim, né? Os judeus, o povo escolhido, e os gentios, todo o resto. Era como se nós disséssemos, olha, é o Brasil contra o resto, todos os outros, né? Desde Argentina, Uruguai, até a Índia, o Paquistão, ou a China, quem quer que seja. Nós conhecemos muitas histórias bíblicas, eu não preciso citá-las neste momento, por causa do nosso tempo, mostrando esta rivalidade, essa ojeriza, essa repulsa que havia dos judeus para com pessoas de outras nações. O Evangelho traz histórias que mostram isso, né? O próprio diálogo, por exemplo, para lembrar apenas uma história de Jesus com a mulher samaritana, registrado no Evangelho de João, no capítulo 4, mostra a surpresa dos judeus, dos discípulos, melhor dizendo, quando eles voltam de ter procurado água ali e tal, e eles agora veem Jesus conversando com a mulher. Primeiro, porque não era comum, não era aceitável naquele tempo um homem conversar com uma mulher em público, a não ser que ela fosse a sua esposa, ou sua filha, ou sua mãe. Fora disso, era inconcebível que um homem conversasse com uma mulher em público. E pior ainda se essa mulher fosse uma estrangeira, uma samaritana.
Outra história que vocês lembram também, só para a gente recordar, já depois da morte de Cristo, no início do cristianismo ali, o apóstolo Paulo relata essa experiência, quando Pedro não está em Jerusalém, ele está no mundo gentil ali, né, junto com Paulo, e ele está sentado à mesa, comendo com as outras pessoas normalmente, estrangeiros, gentios, enfim. De repente ele ouve dizer, olha, chegaram alguns representantes aqui, lá dos cristãos de Jerusalém, vieram nos visitar. E aí na hora Pedro sai de mansinho da mesa, né, dá uma disfarçada, porque chegou o pessoal de Jerusalém, esse pessoal é mais ortodoxo, é mais rígido e tal, e ele acaba saindo da mesa e ele é duramente repreendido pelo apóstolo Paulo, por esse tipo de atitude, refletindo essa distinção e esse ressentimento que havia entre judeus e gentios. Mas agora, Jesus então restaurou, a morte de Cristo Jesus tem esse propósito. E aí, amigos e irmãos, eu quero aproveitar para fazer um apelo e uma aplicação para cada um de nós. Eu não conheço, logicamente, todos os seus relacionamentos. Eu não sei se você tem algum ressentimento, alguma mágoa, alguma tristeza em relação a alguma pessoa. Eu não sei se você eventualmente nem conversa com a pessoa, se você considera alguém como sendo seu inimigo ou sua inimiga. Mas à luz daquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário, à luz da vitória de Cristo Jesus, esse tipo de sentimento não deveria existir. Nós deveríamos restaurar os relacionamentos dentro do possível, e quando não é possível restaurar o relacionamento, no mínimo a gente considera o perdão para não alimentar o ódio, a vingança, a raiva. São sentimentos que acabam prejudicando a própria pessoa. Abrir um pequeno parênteses, já que eu citei aqui, para que não haja dúvida, né? Sempre quando existe uma mágoa, um desentendimento, uma discussão, uma briga, o ideal é que haja o perdão e a reconciliação. E que tudo volte ao normal, como era antes. Este é o ideal. Agora, nem sempre é possível que este ideal aconteça. Às vezes, o que nos cabe é apenas conceder o perdão, mas não há possibilidade de voltar a ver o relacionamento como era exatamente antes. Veja, isso é uma exceção, e eu vou explicar daqui a um pouquinho mais para você entender, né? O ideal realmente é que haja o perdão e que tudo volte ao normal, como se nada tivesse acontecido antes. Agora, há algumas situações bem pontuais, bem específicas, em que isso é praticamente impossível acontecer. Imagine, por exemplo, um abusador. Ou, que não seja um abusador, alguém que cometa um assédio. Um homem que assedia uma mulher. Você pode perdoar essa pessoa? Pode. Dependendo da gravidade, ele vai ter que acertar contas com a justiça dos homens também. E nós não podemos minimizar a gravidade disso, não podemos passar a mão na cabeça e tal, certo? Agora, às vezes não é uma situação que implica cadeia, né? Enfim, foi um comportamento impróprio, um telefonema em que se falou alguma coisa, uma mensagem de WhatsApp, mas não passou disso, enfim. Lógico, cada caso é um caso, né? Eu estou falando de forma muito genérica e também não quero parecer aqui que eu estou amenizando a gravidade dessas situações. Agora, pode-se perdoar quando não é uma... Quer dizer, em qualquer situação a gente vai perdoar. Até num caso de estupro, por exemplo, o cristão deve perdoar. Agora, ao perdoar, e eu não estou pensando no estupro agora, né? Deve ser perdoado também, mas no caso de assédio e tal, isso significa que eu vou voltar a ter amizade e conversar com a pessoa como se nada tivesse acontecido? Não, absolutamente. Olha, eu perdoo, mas você lá e eu aqui. Porque não dá para confiar em você. Você é uma pessoa que extrapola os limites, você não sabe qual é o limite. Você confunde amizade com alguma outra coisa que eu não quero, nesse momento não é o meu interesse, enfim. Tal. Então, esse é apenas um exemplo. Esse é apenas um exemplo em que o perdão deve existir sempre. Até num caso de assassinato, de estupro e tal, o dever do cristão é perdoar. Agora, nem sempre o perdão implica em voltar o relacionamento como era antes. Agora vejam, eu disse, são exceções, né? São exceções, porque
A gente não está sendo estuprado todo dia, a gente não está sendo assediado todo dia, a gente não está sendo assassinado todo dia. Isso não acontece todo dia na vida da gente. Então, o normal, nessas brigas, nessas discussões, é a gente perdoar e procurar restaurar o relacionamento como se nada tivesse acontecido. À luz do Evangelho, isso deve acontecer. Outro aspecto importante também, já que eu estou mencionando aqui esse plano horizontal, Cristo Jesus, ele derrubou por terra qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de restrição em relação a um determinado grupo, ou determinada classe de pessoas. Então nós, como cristãos, somos desafiados agora pela cruz de Cristo Jesus a tratar bem todas as pessoas, a nos relacionarmos com qualquer tipo de pessoa, independente da cor da sua pele, independente da sua crença religiosa, independente do seu estilo de vida, independente do seu comportamento sexual. Nós devemos tratar a todos igualmente, sem humilhar, sem discriminar, sem desprezar. Isso não significa que todo tipo de comportamento é certo. Isso não significa que não existe pecado, então, né? Que tudo está certo, tudo é legal. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós tratamos bem, nos relacionamos, não fazemos discriminação, não fazemos distinção. Agora, o que é certo, o que é errado e tal. Enfim, não significa que porque eu trato bem uma pessoa, eu estou validando o tipo de comportamento que ela tem. Existe um outro aspecto, eu vou apenas citar para a gente completar o quadro aqui. Esse está em Colossenses, no capítulo 1, versos 19 e 20. E eu queria ler esta passagem, então, Colossenses, capítulo 1, versos 19 e 20. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, né, Colossenses 1, versos 19 e 20. Porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, ou pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, veja essa expressão interessante, né? Reconciliar todas as coisas, quer na terra ou quer no céu. Então, nós temos aqui uma reconciliação universal, uma reconciliação cósmica. E apenas fazendo um breve comentário, né? Por causa do pecado, nós nos tornamos a ovelha rebelde do planeta, do universo, perdão. Eu estou fazendo apenas uma comparação, né? Por causa do pecado, nós nos tornamos a ovelha rebelde do planeta. Agora, a morte de Cristo vai reconciliar-nos novamente, não apenas com Deus, não apenas com o nosso semelhante, mas também com todo o universo. Finalmente, e já foi citado nessa semana aqui, né? O último parágrafo do livro Grande Conflito fala justamente disso. Então, todo o universo vai palpitar em perfeita harmonia. Todos vão compreender que Deus é amor. Não haverá mais uma mancha de pecado em uma parte do universo, justamente a nossa parte, né, o nosso planeta, porque a restauração que Cristo Jesus providenciou ou proporcionou é em favor de todo o universo. Então, esses são 3 aspectos da restauração: com Deus, com o semelhante, com o próximo e com todo o universo também. Eu quero agora mencionar um outro texto e aqui aprofundar alguns outros aspectos, né? 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Esta é uma outra passagem que também amplia esta verdade. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18. E a palavra de Deus diz aqui o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Daqui a pouco nós vamos continuar a partir do verso 19, mas este verso já apresenta a ênfase que eu quero dar. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, aqui nós temos 2 aspectos. Quem tomou a iniciativa? E você já ouviu isso muitas vezes, apenas que aqui nós temos esta verdade apresentada de uma outra forma. Quem tomou a iniciativa? Foi Deus. Ele foi a parte ofendida, ele foi desprezado,
ele foi deixado de lado por causa do pecado, mas ele tomou a iniciativa. Isto ficou claro lá no Jardim do Éden, quando ele vai ao encontro de Adão e Eva, ele procura Adão e Eva. Isso ficou claro no exemplo de Cristo Jesus, que veio a este mundo, assumiu a nossa natureza para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, nós fomos os ofensores, Deus foi o ofendido. Mas ele não esperou que nós tomássemos a iniciativa, até porque por nós mesmos jamais tomaríamos essa iniciativa. Ele é quem opera em nós o querer e o realizar. Ele tomou a iniciativa, ele nos procurou. E é por isso que Jesus, fazendo agora uma aplicação para a nossa vida, né, pôde dizer, se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele. Então, quem pecou? Foi o meu irmão, não fui eu que pequei. Mas eu não preciso e não devo ficar esperando agora. Não, deixa que o meu irmão venha. Ele que me ofendeu, ele que me magoou, eu não fiz nada, a culpa é dele. Se ele vier me procurar, tudo bem. Mas se ele não vier me procurar, não faz falta para mim também. Não quero mais saber dele. Então, o exemplo de Cristo Jesus mostra que nós, como cristãos, devemos agir de forma diferente. Nós vamos tomar a iniciativa. Num outro texto, Jesus diz assim, se você ao levar a sua oferta ao templo, lembrar, lá na igreja, né, você chegou ali já com o seu dízimo, sua oferta, aí você lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali no templo, vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois você volta e entrega a tua oferta. Então, a iniciativa é do ofendido. E nem sempre a iniciativa é do ofensor. É lógico que se o ofensor é cristão, leve em consideração a palavra de Deus, ele também deve lembrar que como ofensor, ele também deve tomar a iniciativa. Mas, mesmo que ele seja cristão, é o ofensor, foi quem causou a mágoa, o ressentimento. Se ele não toma a iniciativa, o dever cristão, ensinado por Cristo Jesus, mostrado por Cristo Jesus, praticado por Deus, é nós tomarmos a iniciativa. Há uma frase interessante que eu gosto, que é a seguinte, tudo é de Deus. A única coisa com a qual eu contribuo para a minha redenção é o meu pecado, do qual eu preciso ser redimido. Então, a iniciativa é de Deus, tudo é dele. A minha única contribuição é o pecado. Agora, continuando neste texto aqui, a partir do verso 19, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aqui é um outro elemento que eu quero destacar também, né? Quando a Bíblia diz assim, que Deus estava em Cristo. É lógico que humanamente falando, eu confesso para vocês que não é muito fácil nós compreendermos isso. Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade, né? Mas eu já mencionei aqui, né, que quando Jesus veio a esta terra para morrer por nós, ele foi morto pela iniciativa dos seres humanos, ele foi morto acima de tudo porque ele desejou, porque ele quis, né? Eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, mas ele também foi morto porque fazia parte da vontade de Deus, do planejamento, do propósito eterno de Deus. Mas eu destaquei quando mencionei isso, que não se trata de dizer assim, Deus chegou para Jesus e falou assim, olha, agora vai você lá, eu estou mandando você ir lá e você vai ter que morrer por eles. E Jesus, obediente, falou, tá bom, já que o Senhor está mandando, eu vou lá e tal. Não. Jesus não foi um ser passivo nas mãos de Deus. Olha, eu estou obrigando você a ir lá e você vai porque eu estou mandando. Não. O próprio Deus estava em Cristo Jesus. E aqui está o aspecto difícil de nós compreendermos, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, num certo sentido, Deus também, o Pai, também pagou este preço. Não apenas mandando Cristo Jesus, olha, vai lá e pague o preço e reconcilie, não. Deus estava em Cristo. E é esta união, esse entrosamento de Deus o Pai e Deus o Filho que eu creio nós vamos compreender perfeitamente só na eternidade. E agora o último aspecto que eu quero salientar, ele já foi mencionado no final do verso 18, quando a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação.
Já foi mencionado no final do verso 19, quando a palavra de Deus diz: nos confiou a palavra da reconciliação. E vamos continuar agora os versos 20 e 21, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, aqui está o outro e o último aspecto que eu quero salientar. Você e eu recebemos o ministério da reconciliação. Você é ministro, você é ministra. Não do governo Lula, do governo Bolsonaro, ou do governo Itamar Franco, do governo Fernando Henrique. Não estou discutindo política aqui, né? Você não é ministro de nenhum desses governantes, mas você é ministro de Deus. Ele confiou a você e a mim o ministério da reconciliação. E por isso Deus nos considera seus embaixadores. Nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, quando você age para reconciliar um ser humano com Deus, você está agindo como ministro de Deus, como embaixador de Deus, em nome de Deus. Você tem a autoridade do céu para levar esta palavra e este convite de reconciliação. Deus usa a mim e a você como seus representantes nessa terra para sermos reconciliadores. E logicamente eu volto a destacar aquele ponto que eu já mencionei, né? Se nós somos ministros de Deus, se Ele nos deu o ministério da reconciliação, se nós somos embaixadores de Deus para reconciliar os outros, como é que nós vamos manter uma mágoa, uma inimizade, um ressentimento contra alguém? Essa semana mesmo, na segunda-feira, eu recebi um amigo meu, e eu já conheço esse amigo há muito tempo, eu sei que ele tem uma personalidade assim um pouco especial, digamos, vamos usar essa palavra, né? Ele foi criado pelo seu pai, juntamente com seus outros 2 irmãos, são 2 homens e uma mulher, já adultos, mais de 40 e poucos anos de idade, quase 50 anos de idade, já os 3. E eles foram criados pelo pai de uma forma assim bastante peculiar. E eu perguntei para ele: como é que está o seu irmão? A irmã não é casada ainda, tem mais de 40 anos, mas não é casada ainda. Os 2 irmãos são mais velhos, já têm filhos e tal. Como é que está o seu irmão? Eu não converso com ele. Por que você não conversa com ele? Não, um dia ele ligou para mim e eu fiquei magoado, não converso mais com ele. Como é que está a sua irmã? Também não converso com ela mais. Falei, puxa vida, né? E tem as suas razões, ele acha, né, que são razões justificáveis e tal. Infelizmente, às vezes existem mágoas, ressentimentos. Eu fui o pastor de uma igreja, eu nunca fui o pastor desses que eu citei agora há pouco. Um deles é meu amigo, os outros eu conheço, mas nunca fui pastor deles. Mas eu fui pastor de uma igreja adventista, que eu nunca fui pastor de outra igreja, logicamente, em que estava ali a mãe da família, estavam filhos daquela família, eram 4 filhos, e desses 4 filhos, 2 irmãos de sangue, membros da mesma igreja, não se cumprimentavam, nem se cumprimentavam. Se um passava por um corredor, o outro ia passar pelo outro corredor só para não se encontrarem. E a mãe estava ali também, como membro da mesma igreja, vendo essa atitude dos filhos e tal, irmãos de sangue. Então é muito triste tudo isso, logicamente não faz parte do propósito de Deus, né? Nós somos ministros de reconciliação, somos embaixadores em nome de Deus, temos uma mensagem a dar ao mundo, a mensagem: reconciliai-vos, pois, com Deus. Este é o convite que devemos sair e apresentar aos outros. E o melhor testemunho que nós podemos dar, e a maior ênfase, a maior força para este convite, é que nós mesmos tenhamos relacionamentos saudáveis, relacionamentos restaurados, que não haja mágoas, que não haja ressentimentos, para que os que estão ao nosso redor possam ver, realmente Deus restaurou essas pessoas, com suas diferenças de idade, de condição social, nível intelectual, vindo de diferentes regiões do país ou do mundo, mas são todos uma só família, unidas pelo sangue de Cristo Jesus, reconciliadas com o mesmo Pai. Este é o maior testemunho que nós podemos dar. Jesus falou: nisto conhecerão, ou nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Louvado seja Deus,
Porque Cristo Jesus veio a esta terra para promover a reconciliação, para tirar a inimizade, para tirar o ódio, para tirar a vingança, para tirar a mágoa, para tirar o ressentimento. E louvado seja Deus, porque além de criar esta comunidade dentro da igreja, além de criar esses laços de união em família, Ele nos torna agora representantes dEle, para levarmos este convite tão maravilhoso a pessoas que ainda vivem, com mágoas, com ressentimentos em relação a Deus, em relação ao próximo, mas podem ser desafiadas a aceitar a mensagem de reconciliação. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos viver essa experiência e sermos representantes desta verdade maravilhosa àqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Amém. Nos rendermos aos pés do Salvador. Esta é a forma de podermos nos reconciliarmos com Ele e reconciliarmos uns com os outros também. Renda-se aos pés do nosso Deus, para podermos ter uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida de paz, uma vida de perdão. Vamos nos colocar em pé neste momento e vamos entoar esta canção, Eu Me Rendo, prestando atenção naquilo que estamos cantando. Novo amanhã preparado.
Antes da oração, quero agradecer a equipe do Louvor, especialmente ao esposo da Márcia, por tocar o violão. Eu acho que eu tenho que aprender a tocar violão também, viu? Eu não sei tocar violão ainda e o exemplo do seu esposo me deu um incentivo hoje à noite, né? Vamos terminar com uma oração, então. Louvado seja, querido Pai, o teu sagrado nome, porque apesar de nos distanciarmos de Deus, apesar de vivermos em inimizade contra Deus, Cristo Jesus veio a esta terra para provocar, para produzir a reconciliação da nossa parte para com Deus. Obrigado porque os braços de Deus sempre estiveram abertos para nos receber. E obrigado porque o teu Espírito agora insiste conosco para que cada dia nós voltemos aos braços de Cristo Jesus. Ajuda-nos, querido Pai, a vivermos a experiência da plena reconciliação com Deus. E que ao vivermos a experiência da reconciliação com Deus, possamos também praticar a reconciliação para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Que não haja mágoa, que não haja ressentimento, que não haja rancor, que não haja vingança no coração de nenhum de nós. E além disso, que sejamos também mensageiros desta verdade tão maravilhosa, convidando outras pessoas para que elas também se reconciliem com Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos por amor, e em nome de Jesus, amém. Meus olhos